Oi, gente. Hoje vai ser nossa última aula do minicurso, né? É a aula 5. Nosso tema vai ser sobre perseguição política e problemas sociais. Mas, como vocês já sabem, antes da gente começar com o tema central da aula, a gente faz uma breve revisão, né, do que foi abordado na aula anterior. A nossa aula 4 tratou sobre a questão do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Plenário explicou um pouco sobre a questão das controvérsias do governo referente à guerra, do posicionamento de Vargas, né, da sua neutralidade no primeiro momento. Ela fez um breve spoiler, né, do que eu ia falar sobre a questão da Força Expedicionária Brasileira. E depois, Raquel veio trazendo sobre a LBA, né, que é a Legião Brasileira de Assistência, explicando sobre como funcionava esse órgão, né, durante a Era Vargas, e a figura de Darcy Vargas, né, que foi que criou a questão dessa legião. A Raquel também mostrou 2 brasões em que eram dados como mérito na época pela Legião Brasileira de Assistência, né, que tinham diferenciava, que era para empresários e outros. Eu finalizei a questão desse contexto histórico trazendo um pouco sobre a Força Expedicionária Brasileira, né, e a ida do Brasil à guerra. Expliquei um pouquinho sobre a questão da dualidade, no momento da neutralidade do Brasil na Segunda Guerra, quando foi o momento, né, que o Brasil declarou guerra à Alemanha, a criação da Força Expedicionária Brasileira, como era composto por homens, mulheres, trouxe também a questão da convocação, né, que era um alistamento voluntário. Expliquei que um dos pontos muito interessantes para alguns na época era a forma como o Brasil não tinha segregação social, né, entre negros e brancos, eles agiam em comunhão nesse momento de guerra. Expliquei também um pouquinho sobre como o Brasil, né, ele veio, assim, foi desenvolvendo durante a guerra, a questão do frio, para os brasileiros estar lidando no primeiro momento, a questão de como Hitler utilizou isso, né, tanto partindo da questão física quanto da psicológica, porque para eles era muito difícil estar aguentando a questão do frio intenso lá, e trouxe uma breve conclusão, né, sobre a importância do papel do Brasil nessa Segunda Guerra Mundial. E como nosso minicurso é mais tem um foco, né, em trazer a novela, eu trouxe 2 exemplos desse tema da aula, né, que é sobre a LBA e sobre a ida dos brasileiros para a guerra. Bom, vamos começar agora sobre o tema central da aula e vamos tratar sobre repressão durante a Era Vargas. Bom, já foi abordado tanto na primeira aula quanto algumas aulas que o governo de Vargas, principalmente de 1937 a 1935, foi um período autoritário e onde a repressão ela se intensificou, né, corrigindo, em várias medidas. A primeira delas foi a criação do DIP, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que censurou jornais, rádio, cinema, manifestações artísticas, controlava, né, a propaganda oficial do regime e perseguia os opositores políticos. Também teve a atuação do DOPS, né, que é o Departamento de Ordem Política e Social, que investigava e prendia os opositores políticos, torturava os presos políticos e monitorava as reuniões. Teve também a perseguição ligada aos movimentos políticos, que temos o caso da Intentona Comunista, né, em 1935, prendeu os líderes
os líderes integralistas na tentativa de golpe em 1938. Teve também, quando a gente tratou na aula 3 sobre trabalhismo, a perseguição de sindicalistas e líderes operários, e dentre outras medidas, né, como o fechamento do Congresso Nacional, extinção dos partidos políticos e outros tipos de prisões. Bom, na novela, temos 2 exemplos, né, da questão referente à perseguição política. No primeiro momento, da perseguição com a prima do padre Tenório, né? O Tenório ele recebe uma carta, depois de realizar uma missa, informando que sua prima estava foragida, estava correndo da polícia de Vargas e estava precisando de uma ajuda para que ela fosse para outro estado, no caso foi o estado do Maranhão. Tenório já fica agoniado naquele momento, já tem aquela questão da insatisfação, né, com o governo, que achava muito radical essa questão das pessoas não poder se posicionar, e que se posicionasse elas iriam ser presas, e ele vai ajudar sua querida prima e o marido dela. Nessa parte também tem a questão do papel de Olívia, porque a Olívia, né, aquela jovem apaixonada pelo padre, vai entrar também nessa missão de estar escondendo a prima deles em um primeiro momento. Eles se esconderam na igreja. E um membro ali, um operário, né, da tecelagem tropical, o senhor Honório, ele vai ver que o padre e Olívia está escondendo alguém dentro da igreja e vai fazer uma denúncia para a polícia, falando que tinha algumas pessoas que estavam escondidas naquela vila operária. Aí a polícia ela sai em busca desses comunistas, né? Eles saem invadindo no episódio a casa de praticamente todos da vila em busca deles. E Olívia ela vai contar para Dorinha, e Dorinha vai ajudar a estar escondendo esses comunistas também na tecelagem tropical. Com isso, vê a necessidade de estar ajudando, né, para estar progredindo ainda mais na questão da fuga desses casais. Então, junto com o padre Olívia, vem Dorinha e Davi, onde eles vão organizar, né, uma fuga para esses casais. Eles vão fugir em um estoque de tecidos no trem, e depois disso eles vão andando não, no caso, eles vão pegar um transporte até seu lugar de destino. Nesse período em que eles vão fazer a questão de estar colocando esses casais, a mãe de Dorinha, né, que é uma das donas da tecelagem tropical, ela acaba vendo isso e fica muito revoltado com Dorinha e tal, por estar escondendo eles, e isso poderia dar apreensão da carga, e dentre outros. Dorinha ela vai tranquilizar a mãe nesse momento e falar que vai dar tudo certo, eles já planejaram tudo e vão conseguir que o casal ele chegue no seu destino. E isso de fato aconteceu. A prima do padre chega, né, no local de destino deles e informa ao padre. Passados alguns tempos, alguns dias, Tenório ele recebe uma carta dizendo que a polícia de Vargas achou sua prima. Isso vai logo no finalzinho da novela. Aí, Tenório, ele vem, nesse momento, ele já não era mais padre, né? Ele já tinha feito sua renúncia para ficar com Olívia. E ele vai chegar e falar que não estava aguentando mais a questão desse governo, dessa repressão, e vai escrever um manifesto. Diz que ele escreve seu manifesto, ele vai pregar
nos postes e árvores da Vila Operária de Campo dos Goytacazes. Gente, a leitura desse manifesto, feita por Tenório, é uma leitura linda. Infelizmente, né, como a gente já vem aqui falando, por questões de direitos autorais, não vai ter como a gente passar para vocês o episódio onde ele faz essa leitura. Mas, nesse manifesto, assim, em resumo, ele traz sua insatisfação com o governo, né, com Vargas, que já está há muito tempo, e que Vargas está nessa questão de autoritarismo, e ele pede para que a população se manifeste para a gente fazer um levante, né, para que seja convocada a questão da anistia, neste caso, para os presos políticos, e que seja convocado a questão da eleição, né, da eleição direta, para tirar Vargas do poder. O delegado de Campo dos Goytacazes, ele vai ver o manifesto, vai fazer a leitura, e naquele momento, não, temos que prender esse subversivo. E aí eles vão em busca de Tenório e faz a prisão dele. Tenório, ele veio de uma família de classe média alta, né, onde o pai deixou uma herança para ele. E quando ele vai preso, ele vê a necessidade de chamar a mãe, né, para estar usando o dinheiro esse dinheiro que o pai dele deixou, para estar ajudando na sua soltura. Porque, assim, ele não conversava com a mãe, porque a mãe dele não aceitou o posicionamento dele se tornar padre. Ela vai para Campo dos Goytacazes e, por ter sido um crime político na época, dificultou um pouco a questão do processo para estar soltando, né, Tenório. Contratou advogado, o advogado veio, foi, né, conversou com o delegado, fez todo aquele trâmite, né, que a gente já conhece, mas por ter sido uma prisão relacionada a um crime político, dificultou um pouco a sua soltura. Aí, quando vai chegando na última semana da novela, Tenório é solto e, com isso, tem a anistia dos presos políticos. A segunda questão, que é considerado como uma repressão, uma perseguição da época, é referente à homofobia. Nessa época, tinha uma questão referente a valores, né? Onde as mulheres não poderiam ter relações antes do casamento, o casamento ele teria que ser aquele heterossexual, das pessoas de mesma classe, aí não aceitava ainda naquela época que, mesmo não era casamento arranjado, tá? Mas as famílias não aceitavam que suas filhas fossem casar com alguém de classe inferior, ou que seus filhos fossem casar com uma mulher de classe inferior. Então, tinha muita questão, como eu posso dizer, essa questão conservadora, né? Então, na época, tinha isso de perseguir, né, as pessoas que não estavam dentro desse padrão conservador, de tirar da sociedade, enfim. Aqui a gente trouxe o exemplo, né, do radialista Leopoldo, onde ele era, na novela, homossexual. E nessa época, os homossexuais eles eram chamados de invertidos. Leopoldo ele já sabia da sua orientação sexual e mantinha isso para si. Como era uma região pequena, entende-se que ele não poderia, né, se abrir com alguém, porque aquilo poderia chegar no ouvido do seu pai. O seu pai, na época, ele era um grande empresário, né, ali em Campo dos Goytacazes, e ele tinha muita influência social. E o pai dele, extremamente machista, extremamente conservador, cobrava que Leopoldo ele fosse se casar. E Leopoldo sempre adiando o seu suposto casamento, pois ainda não tinha encontrado alguém. Mas esse alguém, ele não estaria dentro dos critérios conservadores da época para ele estar se casando.
Então, ele vivia dando desculpa, falando que não estava pronto e afim. Quando a Arminda ela vai assumir a rádio, no caso, a pessoa que ela paquerava na novela vai junto com ela, né, para estar trabalhando na rádio. E aí, Leopoldo começa a olhar, né, para ele de uma forma diferente, dá presentes para ele e coloca ele, tipo assim, em um pedestal em que ele, devido à sua classe, né, que ele era uma pessoa humilde, era uma pessoa pobre, ele, entre aspas, não deveriam estar ali, porque ele não tinha estudo, e enfim. Leopoldo, ele sempre acreditou nessa pessoa. E em um momento, a Arminda, ela começa a notar que o comportamento de Leopoldo com esse rapaz era muito diferente, né? Havia questão de presentes, atenção, cargos, que até então não era destinado para a classe dele. E um belo dia, ela pega, né, ele meio que paquerando o seu paquera. Aí que nesse momento ainda, a Arminda, ela tinha uma rixa, né, com o Leopoldo. Ela, que eu vou contar pro seu pai, não sei o quê. Aí ele, Leopoldo, vai lá, implora, senta com ela, conversa. Foi a primeira pessoa que na novela ele se sentiu confortável para estar abrindo sobre a situação. E um episódio assim que para mim foi um pouco triste, né? A forma que ele se expressou. Ele falava: Arminda, eu sou um investido. Infelizmente, a sociedade não vai me aceitar. Então, por isso que eu fico um pouco escondido, eu não posso assumir alguém. E vem a cobrança da minha família de casar com alguém. E é aí, né, que a Arminda, ela vai se encarecer com o Leopoldo e vai propor a ele um relacionamento fake para estar, né, escondendo essa questão dele ser investido e tá ajudando para que o pai dele saísse do pé dela. Eles vão no desenrolar da novela e a Arminda vai manter esse relacionamento até o noivado escondido com ele e por trás com paquera dela. Nessa rádio vai começar a questão, né, da novela e vai chegar um ator, né? Esse ator muito bonito, considerado galã, as mocinhas deliravam por ele, enfim. Aí o que vai acontecer? Esse galã, ele também é gay. E ele desperta um interesse por Leopoldo. E ele vai percebendo que Leopoldo, ele, né, compartilha da mesma orientação sexual e ele vai, tipo assim, comendo pelas beiradas para ver como iria chegar, porque ele também tinha medo de se revelar como homossexual, né, como gay, com medo de ser perseguido e perder a questão do seu papel na novela e botar sua carreira de água abaixo, né? Eles começam um relacionamento assim no off. Arminda, ela chega a flagrar, né, uma das situações de romance deles. E ela, muito solícita, ela ainda continua com o relacionamento fake para estar ajudando eles. Nesse momento da novela, surge a questão de Margot na rádio. Margot, ela estava se envolvendo com o pai de Leopoldo. E Margot, ela era uma mulher que estava à frente, seus pensamentos estavam à frente, né? Ela era uma vanguarda. Ela tinha uma mente muito aberta para a questão do papel da mulher na sociedade. E ela meio que apoia Leopoldo, ela descobre e se mantém em segredo. Só que quando ela descobre, Mariana, aquela que a gente contou para vocês, que era inimiga de Armindo e de Julinha, ela no momento, porque toda novela, essa Mariana, desde que ela descobre Armindo e Julinha, ela vai perseguir as duas. Aí, Mariana, ela vai achar uma carta de amor de Leopoldo para Plínio. E ela, com inveja, porque ela tinha perdido o seu programa na rádio, ela vai entregar a carta para o pai de Leopoldo. E vai ser o estopim da novela. No caso, referente a essa questão da homofobia, porque
O pai de Leopoldo vai para a rádio com a carta na mão e perguntando: meu filho, é isso mesmo, essa carta aqui, o que está dizendo aqui, isso aqui é verdade, essa sua letra. Aí, Leopoldo, ele vai assumir, sim, sou eu e estou tendo um romance com Plínio. O pai dele vai surtar, o pai dele não aceita de jeito nenhum que o filho dele fosse um investido. E com isso, conversando com Margot, vai propor que o filho fosse internado para um tratamento para ser heterossexual. Margot tenta a todo custo, né, conversar com ele, tal, falar que não é isso, que ele tinha que aceitar o filho dele como ele estava sendo, porque era o jeito dele, ele estava sendo feliz e que não ia adiantar um casamento arranjado. Esse posicionamento de Margot faz com que o pai de Leopoldo se separe dela, porque ele não concorda que mulher tem esse tipo de pensamento. E Mariana, ela vê toda a situação que essa carta que ela entregou causou. Arminda, ela vai dar uma baixa nela, né? Vai falar que isso foi errado, que isso não deveria ter sido feito. E eles vão descobrir que o pai de Leopoldo propôs uma prisão depois que a novela acabasse. Então, eles vão se articular entre si a fuga entre esse casal homossexual. E Mariana vai ajudar, né? Aí a gente, nessa parte da novela, a gente percebe um outro lado também dessa polícia de Vargas, né? Que para além da repressão aos comunistas, aos considerados subversivos, ele também atuava nessa questão de estar prendendo a galera que era homossexual. E também vai ser explicado um pouco mais para frente sobre a questão do machismo também, que as mulheres, dando um breve spoiler, as mulheres, se elas não tivessem uma carta do marido para trabalhar, elas não poderiam trabalhar e ou a polícia tirava ela do cargo ou as prendiam. E, enfim, e eles vão programar essa fuga, vai dar certo. Quando está chegando no hospital que vai levar, né, o Leopoldo, com detalhe, que nessa prisão, Leopoldo iria ser sedado, Mariana que foi sedada no lugar dele. Aí acaba a questão da sedação e tal, que ela levanta, ela dá risada, né, do papel de vilã dela da novela. Enquanto a homofobia, que temos de exemplo da novela, seria isso. Então, gente, falando um pouquinho aqui do machismo da época, né? Porque quanto mais para trás a gente vai, né, mais machismo a gente enxerga na sociedade. E na era Vargas, apesar de um avanço ou outro, não foi diferente. Eu trouxe aqui para falar do machismo pelo menos em 3 âmbitos, na verdade 4. 4 âmbitos aqui da sociedade que aparecem na novela. Sendo o primeiro deles o trabalho, né? Que a gente já viu um pouco na aula do trabalho, quando ele trouxe da proibição das mulheres trabalharem sem a permissão do marido ou do pai, enfim. E durante as Vargas, as mulheres elas conseguiram o direito de ingressar em escolas técnicas, universidades, conseguiram mais empregos, né? Na imprensa mesmo, elas eram contratadas, mas era mais por serem mão de obra barata, né? Elas geralmente eram direcionadas para editoras, para os setores dos jornais onde abordavam temas mais ditos como femininos, como a moda, a casa, a família, a culinária, enfim. Com a industrialização vão surgindo, claro, mais empregos, né? Mas ainda em condições desiguais. As mulheres eram frequentemente empregadas em funções consideradas mais naturais para o gênero delas, como costura, educação, trabalho doméstico, como atendentes, né? Enfim. Isso. Com a questão da urbanização, da industrialização, né, do avanço das fábricas, trouxe sim consigo o aumento, né, do número de trabalhadoras mulheres nas fábricas. Mas era ainda um mercado de trabalho essencialmente estruturado por homens, e as mulheres eram ali vistas como mais uma mão de obra complementar e de menor valor. Aí elas vão começar a se inserir, por exemplo, nos setores têxteis, que é o que a gente acompanha na novela, né, com a fábrica da tecelagem tropical. Mas ainda havia essa desigualdade e prevalecia essa visão patriarcal de que o homem era o provedor principal da família, da casa. Isso, como a gente vai ver um pouquinho no próximo tópico, está até na lei. E a mulher trabalhava apenas para complementar a renda familiar. Com a consolidação das leis do trabalho, né, CLT, como a gente já viu nas aulas anteriores,
existe uma regulamentação do trabalho do Brasil que traz alguns avanços, por exemplo, protege as mulheres grávidas, estabelece licença maternidade, mas isso não muda a visão da época, que enxergava isso como um impasse, né, tratando com não preconceito as mulheres em locais de trabalho, que a gente também vê muito na novela. Eu trouxe aí duas fotos, né, duas cenas diferentes. Para começar, eu vou falar da foto da direita, né, que é da Felicidade. Ela passa mal um dia, já que eu falei agora da licença maternidade das mulheres grávidas, né? A Felicidade nesse dia aí, ela vai passar mal. Ela não sabia ainda, mas era porque ela estava grávida. E ela vai vomitar em cima de um dos rolos do tecido, né? Estragando ali aquele rolo de tecido. O Joaquim chega e ele fica, claro, como sempre, né? Como a gente já viu nas últimas aulas, o Joaquim era esse cara, esse chefe severo. Ele chega e vai chamar a atenção de Felicidade, tipo, como é que você faz isso na minha fábrica, e não sei o quê, e o pessoal tenta defender ela, né, dizer, tipo, ela não tem culpa de passar mal e tal. E aí ele vai chamar eles de porcos, vocês são os porcos, se não fosse por isso, eu não ia estar aqui participando dessa nojeira e tal. Aí Onofre, que é esse moço de laranja, tenta defender a Felicidade, que é a esposa dele, né, e aí, Joaquim vai, você sabe quanto isso vai me custar, tal? Aí o Nobre fala que não, ele vai dizer, a gente não pode passar a cena, então eu vou descrevendo aqui. Aí o Joaquim vai falar nada porque quem vai pagar é ela. E aí a Olivia, né, que é a nossa militante ali no setor operário, ela vai falar, não, mas ela não tem como pagar, você não pode cobrar ela. E aí o Joaquim a demite. Então, tipo, por mais que existisse o direito da mulher estar ali, bom, com autorização do marido, né, mas existia tal, o chefe podia demitir assim. E aí a Olivia, como a gente já falou nas últimas aulas, né, até vai desencadear uma greve por causa disso, e ela não volta às máquinas até que a Felicidade volte a trabalhar e com direito à licença maternidade, né? Porque aí quando ela volta, ela já sabe que ela tá grávida. E a outra foto é da Isadora, que também sofreu na mão desse mesmo Joaquim, né? Porque a Isadora e o Joaquim tinham ali um relacionamento, eles eram melhores amigos, eles conheciam desde que a Isadora era pequena. E ele sempre quis ficar com ela. E ela acabava, tipo, ficando com ele também ali, mas por... Enfim, não tinha outra pessoa, ela era muito grata a ele, porque ele já havia salvado a vida dela na infância e tal, mas enfim, claro que depois ela vai conhecer o Rafael, que na verdade é o Davi, e vai se apaixonar por ele e tal, as coisas vão mudar, e aí Joaquim acaba se tornando um vilão ainda maior, né, pra separar os dois. Mas esse não é o ponto do momento dessa aula agora, né? O Joaquim, ele era extremamente machista. Por mais que ele tentasse esconder isso um pouco da Isadora, pra convencer ela a ficar com ele, a casar com ele e tal, ele era. Então, tipo, mesmo quando a Isadora começa a trabalhar na fábrica, coisa que ele era contra de início, falou pra ela que ele era contra, mas ele finge que aceita, ele começa a tentar dar jeitos de sabotar o trabalho dela. E aí, essa cena, ele vai dar tafetais que estão. Que é o tipo de tecido, né? Que estão danificados, estão todos manchados. E o Eugênio, que era o sócio da fábrica, já tinha avisado a ele que podia jogar fora esse tecido, né? Que infelizmente ia perder, mas que não tinha o que fazer. Só que ele engana a Isadora e, tipo, dá pra ela esse tafetá pra ela conseguir vender como meta de trabalho. Que ela tinha que dar um jeito de vender aquele tafetá manchado. E ela até questiona ele, você tá fazendo isso pra que eu não consiga e você saia como certo de que eu não presto para trabalhar na fábrica e tal. Aí ele até engana ela, não, você pode estar onde você quiser, se você achar que você não é capaz, tananana. Só que ela aceita o desafio, enfim, ela consegue vender, mas... e aí ele vai estar sempre tentando sabotar, como a gente vai ver um pouco no próximo slide também. Isso. E aí eu trouxe aí, né, na vida familiar, relações sociais e o Código Civil. Agora ainda não é, a questão da Dorinha vai ser no próximo, mas esse aí continuando a história da Felicidade, né? A Felicidade, a gente vê muito machismo dentro da casa dela, porque o Onofre também era um personagem extremamente machista, que ele é extremamente rude com a Felicidade, inclusive, depois desse caso, dela passar mal na fábrica, né? Ele vai brigar com ela como se fosse culpa dela estar grávida. Ele já tem 2 filhas, né?
como se fosse culpa dela estar grávida pela terceira vez e que ela ia ter que dar um jeito de compensar pelo dinheiro que eles estão perdendo por ela não poder trabalhar e tal, enfim. Ele é bem grosso quanto a essa questão. E nessa outra imagem na esquerda também é outro momento, outra cena, que ela reclamou com ele por estar gastando dinheiro, que eles já passam dificuldades, ele gasta muito dinheiro, ele tem vício em álcool, né? Então ele gastava muito dinheiro com cachaça. E aí ela questiona ele, pô, eu tenho que comprar fiado no mercadinho e você gastando dinheiro, você não sei o quê. E aí ela acaba, né, aumentando um pouquinho a voz ali e aí ele começa a gritar com ela, você tá aumentando a voz pra mim, eu sou seu marido e tal. Então tem muito essa questão, né? Tipo, no Código Civil, que é de 1916, né, que vigou ali também até o período Vargas, trazia essa desigualdade entre homens e mulheres bem claras nas bases legais, né? Então, o próprio Código Civil, como eu falei anteriormente, estabelecia o homem como chefe da família, com autoridade sobre a administração dos bens, do dinheiro, do casal, das decisões do lar. Então, tipo, para ele ali, ela não tinha esse direito de reclamar com ele do que ele estava fazendo com o dinheiro, porque quem manda é ele. E, enfim, como a gente já viu também, né, outras questões do Código Civil, né, que as mulheres eram casadas eram consideradas meio que incapazes, elas precisavam da autorização do marido para realizar diversas atividades, como trabalhar fora, viajar, movimentar bens próprios, abrir conta em banco, então tudo precisava do marido, né? E fora isso, o Estado ele reforçava essa visão, né, por meio da moralidade pública, que exaltava a figura da mulher como mãe, como dona de casa, durante o Estado Novo, né, a propaganda oficial do governo, que a gente sabe que era muito forte, como a gente já viu. Utilizava o rádio e outras mídias para difundir essa visão, idealizando a mulher brasileira como uma educadora moral da nação, né, responsável por criar filhos patriotas, dar suporte ao marido. A educação das mulheres também era voltada ao lar, né, curso de corte, costura, culinária, etiqueta, eram sempre incentivados. E apenas uma pequena elite feminina conseguia furar essas barreiras e ingressar em profissões de prestígio, assim, né? Como a Violeta, né? Por exemplo, a gente vê ela sendo sócia da fábrica, mas só porque já era da família dela, e a Isidora que consegue ali, por ser filha dela, trabalhar também, mas fora isso, né, existiam várias complicações que eram enraizadas, que a gente pode ver no cotidiano também. Aí no próximo slide, a gente vê isso bem representado novamente com a Isadora e o Joaquim. A Isadora, em algum momento da novela, acaba se casando com o Joaquim. E ele, tipo, já na primeira noite, na noite de núpcias dele, uma coisa que eu não falei também sobre o Código Civil, era que, tipo, o marido, ele... Não existia a possibilidade, né, de um marido cometer crime de estupro contra a própria esposa, porque, né, a jurisdição ali da época via que o homem casado tinha direito de exigir que a mulher tivesse, né, relações sexuais com eles, porque era a obrigação do casamento. E na primeira noite deles, de Isadora e Joaquim, ela acaba, tipo, ela antes estava noiva do Rafael e acaba falando o nome dele, e aí ela pede paciência, tá? Ela pede desculpa, tal, tal, tal. Ela fala que não quer ali, né, naquele momento, ir pra cama com, namorar com o Joaquim. E o Joaquim fica muito nervoso, ele fica agressivo com ela. Como eu disse, antes ele fingia ser um cara totalmente diferente para que ela ficasse com ele. Então ele fazia tudo no surdina. E a partir do momento que eles se casam, ele começa a controlar ela, assim, de forma ativa. Então, logo naquela primeira noite, ele já fica muito agressivo com ela, joga ela na cama, exige, né, fala para ela, não, mas você quer me fazer de besta, você quer tirar... Eu tenho esse direito, eu sou seu marido, você não pode me tirar esse direito. Mas, enfim, ele acaba indo embora, não fazendo nada, tal. E aí, mais adiante, quando Isadora já tá tentando se separar dele, se divorciar dele, ele usa de vários meios para prejudicá-la. A Isadora, né, como eu citei na aula passada, ela vira estilista, ela é modista, né, e ela, em algum momento, ela consegue ter um ateliê de costura. E aí, como o Joaquim, naquele momento, era marido dela e podia proibir ela de trabalhar, ele manda fechar o ateliê dela, proíbe que ela tenha o ateliê. E aí, nessa cena aí da direita, é o momento que ela vai tirar satisfação com ele sobre isso. Tipo, que história é essa de você fechar meu ateliê, tal, 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 tal. E ele vai dizer, eu não me importo de você ter seu ateliê, não me importa de você trabalhar, contanto que você volte para casa e volte a morar comigo. E aí ele tranca ela no quarto, ele deixa ela trancada, sempre falando, né, que é o direito dele como marido controlar ela. E isso era a lei, infelizmente. Pode passar, por favor. Só para falar de outras leis também, né, gente? Que, por exemplo,
Adultério também era crime, se não me engano, até os anos 2000 ainda era crime, mas, tipo, isso sempre pesou muito mais pro lado da mulher. Homens sempre traíram, homens às vezes tinham mais de uma família e nada acontecia com eles, mas a mulher, quando era adúltera, podia ser presa e tal. Como a Alexa falou, tinha um preconceito da mulher que não podia, né, namorar antes do casamento. Inclusive, como a Dorinha ela acaba ficando com o Rafael antes do casamento, na primeira noite, né, que ela pede paciência pro Joaquim, que queria mais tempo, esperar, ele já joga na cara dela pra ficar com o Rafael, você não precisou de mais tempo. Eu fui feito de palhaço com toda a cidade, que me veio casando com você, me chama de Palermo, porque, tipo, teoricamente não, na lei mesmo, uma, uma mulher, né, que namorou antes do casamento não era vista como honesta. E, enfim, que se alguém, por exemplo, se o marido casasse com a moça e não soubesse, né, que ela já era, chamava de deflorada, né, que ela já era deflorada, ela não era mais virgem, o casamento, ele podia anular o casamento, porque isso era crime contra os costumes. A mulher não ser virgem antes do casamento. Aí, né, outra questão que eu tive, outras questões que aparecem na novela, é o caso do futebol e da arte, com as vedetes Margot e Yolanda. No futebol, a gente tem, como eu disse na aula, acho que sobre a propaganda, né, que o futebol era um espaço que foi usado como governo para fortalecer essa ideia de homem brasileiro, construir essa identidade nacional de homem brasileiro forte, né, de fortalecer o corpo masculino, promover valores como disciplina, liderança, patriotismo, não só o futebol, o esporte em geral, né, mas principalmente o futebol, por ser esse esporte característico, né, do nosso Brasil. Então, o futebol estava muito associado à força, à virilidade masculina, à disciplina, e que as mulheres, por outro lado, né, eram excluídas desses espaços com base no argumento de que esportes como o futebol iam prejudicar o seu corpo e sua feminilidade. E mulheres que tentavam se inserir nesse meio eram sempre ridicularizadas e vistas como transgressoras da ordem social. E eram ridicularizadas pela mídia, pela sociedade, por todo mundo, né, por estar tentando fazer algo que não era para elas. E aí, em 1941, essa exclusão vai ser institucionalizada, vai ser, por decreto-lei, né, proibida. As mulheres são proibidas de praticar esportes que eram considerados incompatíveis com as condições de sua natureza. E, apesar, né, essa medida foi amplamente aplicada no futebol, outros esportes, como luta, atletismo, também enfrentaram essas barreiras. E essa proibição ela só foi formalmente revogada em 1979. É nesse contexto que acontece, né, a tecelagem fabrical. Tem um time de futebol onde o Onofre era técnico. O Onofre ele tinha o sonho de ser jogador de futebol. Em algum momento a Felicidade vai compartilhar isso com a Olivia. Ela vai explicar que o Onofre é muito frustrado com a vida, é viciado em álcool, porque ele sempre foi posto pelo pai e tal para trabalhar desde pequeno e nunca teve a chance de perseguir o sonho dele de ser jogador de futebol. Então ele vê no time ali da tecelagem uma oportunidade, né? E ele vira técnico do time. E um dos destaques desse time vai ser o Lucinho. O Lúcio, na verdade. O Lúcio. Ele vai chegar no momento, o time vai estar perdendo de 3-0. O Lucinho vai chegar, vai virar o jogo para 4-3. A Tecelagem Tropical vai ganhar. O Onofre vai ficar extremamente feliz, empolgado, dizendo que vai inscrever o time em tudo que é competição do país. E já durante um tempo, né, durante toda a competição ali, era uma competição de futebol entre fábricas. Então, era a Tecelagem Tropical contra outras fábricas, né? Durante todo esse tempo, o Lucinho era, na verdade, a Lúcia, que se vestia de menino para poder jogar futebol. E ninguém sabia. Em certo momento, né, o Abel, que é outro cara da novela, ele vai descobrir, ele vai ameaçar entregar tal. E aí, no momento, tanto que ela não estava jogando mais, só que, como eu disse, né, nesse último jogo, na final, eles estavam perdendo, aí ela se veste e aparece lá como Lúcia para virar o jogo. E quando ela vê o Onofre empolgada porque ganhou, ela decide contar a verdade, né? E aí ela vai se revelar para ele como Lúcia, vai dizer, na verdade, eu sou uma menina, tal. No início, ele não vai gostar, claramente, né? Que brincadeira é essa, tal, tal, tal. Mas, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, que Lúcio está contando para ele, para Onofre, que na verdade é Lucinha,
A esposa do Onofre, a Felicidade, que estava grávida lá no começo, lembra? Ela já vai estar entrando em trabalho de parto e a gravidez dela foi muito de risco. Então, tanto que o Onofre já, durante a gravidez da Felicidade, tinha feito a promessa de parar de beber e estava cumprindo, né, para que a Felicidade ficasse bem. E aí, na hora, a filha dele vai chamar ele, dizendo que a Felicidade está em trabalho de parto, e o parto também foi muito arriscado. E aí, tudo isso junto acaba trazendo, né, uma redenção aí do personagem Onofre, né? Quando a filha dele nasce, ele pega na mão, ele fala que vai se chamar Lúcia, né? Em homenagem a Lúcia Maria, em homenagem à santinha dele, e a Lucinha, aí ele vai falar que me fez ver que as meninas podem ser tão boas ou até melhores que os homens. E aí ele diz para a filha, né? Um dia, neném, vocês ainda vão dominar o mundo. Então a gente tem a redenção do personagem aí, graças à Lucinha, né? Que mostrou para ele que mulheres podem sim jogar futebol e muitas vezes serem melhores do que um time todo de homens. E outra questão é da arte, né? A gente vê, isso não parece tão explícito na novela como as outras questões, mas a gente tem as vedetes, Margot e Yolanda, que eram artistas, né? Elas artistas de teatro de revista, a Margot também vai atuar na novela, na radionovela, né? Da rádio que aparece em Além da Ilusão. E aí, as vedetes, elas eram o teatro revista, né? Ele era um dos principais espaços culturais da década de 30 e 40 e era dominado pela presença feminina nos palcos, né? Então, essas vedetes e atrizes, elas eram grandes atrações desses espetáculos. Elas cantavam, tinham espetáculo de dança, humor, inclusive falando um pouco de perseguição política também. Tem um momento que é o momento que o Joaquim vai conhecer a Yolanda e a Margot. Eu não vou falar por quê, né? Ou porque elas entram na trama, seria muito spoiler, mas e também não encaixa aqui. Mas em algum momento ele vai denunciar o teatro revista que elas estavam fazendo, porque a peça tinha críticas ao governo de Vargas. Então ela denuncia, a polícia vai lá, para, tira de cartaz, então, enfim, né? E aí, sim, como eu estava falando, né? Tinha esses espetáculos de canto, dança com essas mulheres, né? Misturava, como eu disse, crítica social, entretenimento, sensualidade, e atraía muitas elites e as classes populares. Mas é isso, ao mesmo tempo que as vedetas estavam muito famosas, elas eram vistas, assim, realmente por esse lado da sensualidade, elas eram extremamente sexualizadas, eram vistas, né, a própria imprensa da época alimentava um estigma para as vedetas e as atrizes como figuras escandalosas, fúteis, né, elas não eram vistas como artistas legítimas, elas eram muito vistas como mulheres, assim, para frente, né, como a Alexia falou, da Margot, que realmente, né, tem pensamentos mais progressistas, mas, enfim. Só que, na época, isso era visto como uma coisa ruim. Então, elas eram vistas como frívolas, imorais, desfrutáveis, né? Fáceis. Inclusive, trazendo outra questão do machismo no Código Civil que eu estava citando antes, você assediar, estuprar uma mulher honesta era crime. Mas se você fizesse isso com uma mulher vista como desonesta, isso não era crime. Então, essas mulheres eram muitas vezes vítimas, enfim. E a gente vê tudo isso em Além da Ilusão. Pode ir, né? Bom, gente, dando continuidade ao assunto que a gente está vendo na aula de hoje, vocês perceberam que a gente está vendo muito a questão de problemas sociais, a gente viu também sobre a perseguição política. A gente vai ver uma das temáticas que está presente na novela desde o começo, que é a questão do racismo. Para isso, eu trouxe dois casos principais que estão relacionados à personagem Augusta, que, pelo que dá para entender na novela, ela era governanta da casa da Violeta e do Matias, e a Letícia, que é a filha da Felicidade e do Onofre. Em momentos diferentes da novela, em momentos diferentes do enredo, a gente vê isso acontecendo com as personagens que eu já citei aí para vocês. Pode passar. Pronto. Para começar, a gente tem esse ilustríssimo senhor, esse querido, que, como diria Rafa Kalimann, não gosto de você, acho você uma falsa, acho você extremamente sem educação, extremamente grossa com as pessoas e extremamente soberba. Se a gente pudesse trazer uma frase para falar sobre esse personagem, seria justamente essa. Porque o Matias
como já falamos em outras aulas, ele, no início da novela, ele era muito complicado, né? E na primeira semana, que é logo na semana de estreia, a gente viu a faceta dele antes da trágica morte de sua filha Elisa, que inclusive quem matou foi ele. Desculpa o spoiler. E até o presente momento, até a morte da Elisa, estava lúcido, sem maiores questões mentais, não tinha nenhum problema mental. Após a morte da Elisa, ele acaba tendo como eu posso dizer assim? Eu que esqueci a palavra agora. Um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio mental intenso, e que ele acaba ficando bastante limitado, bastante debilitado mentalmente, e acaba demandando de maiores cuidados, tendo até que sair do seu cargo de juiz. Mas por que a gente vai falar sobre o Matias nesse assunto do racismo? Logo na primeira semana, a gente tem a apresentação de vários personagens, dos vários núcleos, e o principal núcleo dessa semana foi justamente o núcleo da família do Matias e da Violeta, que são compostos pelo Matias, pela Violeta, pela Elisa, pela Dorinha, ainda criança, né, Isadora, e pela Augusta. Pode passar. E aí é que tá. Logo nessa primeira semana, a gente vê diversas formas ruins do Matias tratando a Augusta. O ápice é logo próximo à morte da Elisa. Mas como é que isso ocorre? De maneiras, como posso dizer, de gotinha em gotinha. Cada momento é um comportamento diferente. Ele se posiciona contra o relacionamento da sua filha com o mágico, porque era uma pessoa de uma classe inferior, era um mágico, isso não era socialmente bem aceito, etc, etc, etc. Mas ele ganha uma rival, que é a Augusta. A Augusta, ela apoia esse relacionamento porque ela vê que o Davi é um bom moço, é uma pessoa boa para a Elisa. E vai apoiando os dois. Até que, infelizmente, a Elisa acaba morrendo após o disparo de um tiro acidental por seu pai. A intenção era matar o mágico, não a filha. Mas, infelizmente, é a filha que acaba morrendo. E ele cria uma ilusão na cabeça de que o mágico seria o culpado e de que as outras pessoas, como a Dorinha, que era uma criança, tá? E Augusta eram culpadas pela morte de Elisa. E por acreditar que essas duas eram culpadas pela morte de Elisa, ele começa a ter essa série de comportamentos culpando as duas sempre, dizendo que elas foram culpadas porque apoiaram a Elisa e o mágico, etc, etc. Menos o Alecrim Dourado que atirou. Mais especificadamente com a Augusta, a gente tem uma cena em que a Augusta vê algo que o Matias faz de errado, como ela chamava, né, o doutor Matias, ele faz algo de errado e ela vai comentar com ele. Nisso, ele vem com uma postura altamente agressiva, extremamente soberba e racista. E como é essa postura? Nessa cena da conversa entre ambos, ele dirige para ela uma frase que, se não for exatamente essas palavras, é algo parecido de que, se fosse outros tempos, ele a trataria de outra forma. Vale lembrar que, logo no começo da novela, a gente não está na década de 40, a gente ainda está na década de 30, nos anos iniciais da década de 30. O que significa que ainda não tínhamos completado nem 50 anos da abolição da escravidão, que foi em 1888. Bora lá. 1888, 13 de maio, foi quando ocorreu a Lei Áurea. Então, a gente tem 1898 como 10 anos, 1908 como 20, 1918 como 30, 1928 como 40,
1938 como os 50 anos. A primeira semana dos capítulos se passa entre os 40 a 50 anos da abolição. Então, quando a gente vê que foi um processo que durou mais de 300 anos, ainda era algo de 40 e poucos anos, é um bebê, é um recém-nascido. Ainda era algo muito presente na sociedade, na nossa, depois de mais de 100 anos, a gente ainda vê diversas consequências da escravidão. Imagine para uma sociedade que estava ali nos seus 40, 45 anos da Lei Áurea. Então, isso a gente vê de maneira muito presente na novela, de maneira sutil. Ela é aplicada ao contexto, mas está ali de maneira bem sutil. A gente tem também essa questão da herança da escravidão no Brasil, ela está na novela, por exemplo, com a família da Violeta, porque eles moram numa fazenda no interior, eles moram na zona rural de Campos, e em diversos momentos, ou a Violeta, ou a Heloísa, que é sua irmã, ou o pai, enquanto ainda estava vivo, citam sobre as plantações de açúcar, sobre o engenho, sobre outros pontos que, quando a gente liga, a gente percebe que é uma herança do período da escravidão. E vale lembrar também, em um determinado momento da novela, ainda está ali a senzala. Eles falam sobre a senzala, não no quesito de ainda utilizar, porque é um espaço que ele fica abandonado, né, após o período da escravidão ter terminado, etc. Ele fica ali fechado, ele passa a ser reaberto para ser usado como uma espécie de hospital de campanha, após um surto de uma doença que agora eu não me recordo, eu tentei achar, não conseguia ver com detalhes. Muitas pessoas da vila ficam doentes, eles precisam de um espaço para colocar essas pessoas e poder tratar. E aí é quando a senzala aparece de uma maneira mais clara. E os personagens falam comentários sobre o quão ruim é essa herança para o Brasil, etc, etc. Algumas sequelas, algumas consequências da escravidão, eles estão de maneiras mais esporádicas, mais sutis, entre aspas, mais leves, mas estão ali. E nós temos também o ícone da novela, que facilmente poderia virar para o Matias e falar: Matias, don't you know that you're toxic? Comigo não tem lorota, que é a irmã da Augusta. Essa frase, Matias, don't you know that you're toxic? A tradução é: Matias, você não sabe que você é tóxico? E isso pode ser aplicado tanto para essa questão do machismo que ele tinha com a sua esposa, Violeta, como eu falei na questão na aula do trabalhismo, sobre ele não deixar a esposa trabalhar, etc., quanto no machismo. E, por sinal, a única coisa útil que esse homem fez a novela todinha foi pegar o bebê da Heloísa na casa da Úrsula, porque a Úrsula tinha abafado, né? Botou a criança assim de volta para as mães. Fora isso, não prestou, não. Próxima. E nós temos um outro caso, que é o da Letícia, que é essa menina aí da foto do lado direito. A Letícia, ela é filha do Onofre e da Felicidade. Cá entre nós, eu não gostava muito do Onofre, porque ele era bem chatinho no começo da novela, tinha umas falas assim: menino, pelo amor de Deus. Mas, enfim, a Letícia, ela tinha o sonho de lecionar. Não só de lecionar, né, de dar aula, de ser professora, como ser professora em um ambiente muito específico. Qual era esse ambiente? Esse ambiente, ele era o liceu. O liceu, pessoal, naquela época, e no contexto da cidade de Campos, que a gente vê na novela, era algo bastante elitizado. E já era difícil, né, conseguir uma vaga para trabalhar lá. Como você era uma professora negra, você teria um outro fator que dificultaria a sua entrada por ser um ambiente de elite, que era a sua cor de pele. E isso foi sinalizado por seus pais. Tanto a mãe quanto o pai desestimularam a Letícia a se candidatar
a tentar uma vaga no liceu, mas mesmo assim ela foi. Porém, contudo, todavia, no entanto, ela acaba tendo um pouco dos seus sonhos frustrados. Por quê? Justamente devido ao contexto da época e por aquilo que seus pais mais temiam, ela foi barrada, ela acabou não podendo assumir a sua vaga no trabalho. Infelizmente, isso era algo comum, muito comum para a época. E ela poderia ter largado de mão, ter desistido de ensinar, falar, pois daqui nem a terra eu levo, e bater assim o sapato. Mas ela decidiu fazer algo diferente. Pode passar. A Letícia decidiu que falaria sobre essa situação no jornal da cidade. O fato dela se posicionar e falar que o que ocorreu, como foi essa situação, foi benéfico para ela, porque ela foi readmitida no processo, ou seja, ela pôde dar aula no liceu, que é um ambiente extremamente elitizado, e essa questão fez com que ela se tornasse a primeira professora negra daquele colégio. Então, a gente vê como, apesar de algo já ter terminado, a gente tem que levar em conta o tempo da escravidão, como já falei para vocês. Foram mais de 300 anos, foram diversas pessoas que tiveram que vir forçadamente para o Brasil e diversos outros lugares do mundo. E essas sequelas, se a gente... É sempre pensar nesse quesito. Se a gente já sente isso hoje, a gente percebe isso hoje em vários contextos, como, por exemplo, o que ocorreu recentemente, eu não recordo exatamente o mês, ou se foi entre o final do ano passado para o início deste ano, uma professora que foi aprovada no concurso da UFBA, salvo engano, para a área de otorrinolaringologia, mas não conseguiu assumir. E aí ela trouxe isso para as redes sociais, até que finalmente ela conseguiu tomar posse do seu cargo público na Universidade Federal da Bahia, dando aulas na primeira faculdade de medicina do país. E um outro caso, esse é bem mais recente, que é uma propaganda do CREMEB. O CREMEB estava com a campanha de incentivar as pessoas a intenção da campanha era essa, de você saber o que é verdade e o que não é em relação aos médicos, porque a gente vira e mexe e vê um falso médico. E em uma das campanhas, que foi a que mais repercutiu, teve o uso de uma médica negra, com esse slogan da campanha. Isso repercutiu muito nas redes sociais, inclusive eu conheci essa campanha, fiquei sabendo dessa campanha pela Stephanie Leão, do Querida Federal, mas ela não foi a única que se posicionou contra esse aspecto da campanha. Diversos outros influenciadores aqui de Salvador, aqui da Bahia, salvo engano, chegou até a ter alguma repercussão nacional, falaram sobre isso. E eu creio que cada um aqui que estiver escutando vai poder trazer um exemplo diferente de situações que ele já viu e encarou como racistas em nossa sociedade. Com isso, nós chegamos ao fim do minicurso. E, como sempre, a gente tem aquela perguntinha para vocês, que é aquela atividade para vocês fazerem e também exercitarem. A de hoje é bem leve, bem tranquila, que é para você fazer um breve comentário a respeito do conteúdo do minicurso. Todas as aulas que vocês já viram até aqui, quais foram as que vocês mais gostaram? O que foi que mais chamou sua atenção? Qual aspecto da novela você vê que está no nosso dia a dia? Qual aspecto da novela relacionado ao período da Era Vargas você achou mais interessante de aprender? Enfim. E como diria Galvão Bueno na Copa de 94, acabou! Mas é claro que a gente também não pode deixar de agradecer a presença de vocês. E
É isso, aqui tem esse slide de agradecimento com fotos de vários personagens. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. E muito, muito, muito obrigada pela sua audiência. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, gente. Espero que tenham gostado.